Todo mundo sabe que o Volkswagen Gol foi um dos carros mais vendidos e mais queridos da história automotiva do Brasil, principalmente quando falamos da sua segunda geração, aquele Gol conhecido como Bola ou Bolinha, que foi comercializado entre 94 e 2005, totalizando quase 11 anos de história, de comércio aqui no nosso país. Mas o que pouca gente realmente conhece é qual o significado das suas versões, das suas siglas e as variações entre elas. Então, o objetivo desse vídeo é trazer para vocês, de uma forma mais simples, como é que vocês podem estar diferenciando as versões e os vários modelos aí de Gol geração 2, principalmente para você que gosta do carro, que às vezes tem um, mas não sabe ao certo qual que é o seu, ou mesmo que tem interesse em comprar algum modelo desses. E para facilitar a compreensão, eu fiz essa tabelinha aqui, que vai estar mostrando então ano a ano quais foram as mudanças, quais foram as versões aí do carro, e já a princípio eu vou trazer aqui duas informações. A primeira delas é que o ano que eu coloquei aqui em cima se refere ao ano modelo, isso porque aqui no Brasil a gente tem a diferenciação do ano de fabricação, que é o ano que o carro ele realmente foi produzido, né, lá na montadora, e o ano modelo, que é aquele ano comercial, por assim dizer, né? Isso porque sempre ali por volta de agosto, setembro, as montadoras aqui do Brasil elas têm o costume de já lançar uma versão do ano seguinte. Então a gente tem, por exemplo, aquele caso do Gol 97, 98, que é o que? É um carro que foi produzido em 97, porém já com modelo 98. Então ele já tem características, itens do que é considerado ali o modelo do ano seguinte, que é uma forma também de você prolongar aquela sensação de você ter o carro do ano, é uma coisa mais de marketing. Então aqui eu vou considerar o ano modelo do carro, com exceção de 94, que é o ano de lançamento aí da geração, onde eu vou trazer mais ali quais foram as versões iniciais, mesmo de quando o carro ele foi anunciado ali ao público. Uma outra coisa também aqui para apontar para vocês é o que vai diferenciar aqui, quais são as mudanças entre um carro e outro. Então aqui basicamente o Gol ele tinha 4 coisas que ele poderia ser diferente. A primeira delas era o tipo de combustível que utilizava, se era um motor a gasolina ou motor a álcool, que essa versão, essas duas versões foram oferecidas praticamente para todos os carros aqui, todas as linhas, com exceção talvez aqui do GTI, mas isso a gente não vai considerar porque eu vejo que não é relevante aqui para a gente, né? Mas saiba então que para a maioria dos Gols aí geração 2 você tem tanto com motor a gasolina quanto com motor a álcool separados. Outra variação aqui que vai ser da versão de acabamento, que aí são as siglas aqui que a gente vai estar vendo em cinza. A motorização, que seria aqui no caso esses ícones aqui, né, que poderia ser 1.0, 1.6, 1.8 ou até 2.0. E no caso a carroceria, né, se de 2 ou de 4 portas. Então são essas aí as opções de combinação que você poderia ter, e aqui a gente vai estar conhecendo então um pouco melhor cada uma delas. Então, vamos começar aqui o vídeo tratando sobre o ano de 94, né? Então, o carro ele é lançado lá em agosto de 94 pela Volkswagen, e já de cara ele vai trazer ali a geração 2 do Gol com 4 versões. Então, você vai ter a versão de entrada, que é a 1000i, equipada com motorização 1.0, carroceria de 2 portas. O carro ali mais básico, mais simples, mais para ser versão de entrada mesmo ali do modelo. Depois você tinha a versão CLI, que seria um intermediário, porém ainda bem basiquinho, com a diferença de que o CLI ele já vinha com um para-choque ali na cor do carro, podia vir com alguns opcionais como direção hidráulica, ar-condicionado, que você acrescentava lá na concessionária. Mas o principal diferencial da CLI em relação à de entrada é que ele vinha com motorizações 1.6 ou 1.8. Lembrando aqui que quando a gente fala de motorizações aqui do Gol até 96, todo Gol 1.0 até 96 ele vem com aquele motor AT,
que é o Alto Torque, que nada mais é do que uma adaptação daquele motor CHT da Ford, né, dentro do âmbito da Auto Latina, que passou por algumas modificações e foi comercializado aí pela Volkswagen. Enquanto que os motores 1.6 em diante, eles já são motor AP, como a gente conhece mesmo, já de produção da própria marca e que vinha aí com essas opções, né? A seguir a gente tem a versão GLI, que já seria uma intermediária um pouquinho mais recheada, já vinha com roda de liga própria aqui da versão, sempre com motor 1.8 e já trazia alguns itens a mais de conforto, alguns acabamentos ali um pouquinho melhores, então realmente ali a versão GLI era um pouquinho mais incrementada, enquanto que a GTI tinha o propósito de ser uma versão esportiva. Então ele tinha ali praticamente todos os acessórios, tinha aquele aerofóliozinho lá na traseira, em cima ali da janela traseira do carro, tinha saia lateral, tinha roda de aro 14, que era um pouco maior, e ele vinha já com a motorização 2.0, que era a mesma empregada no Santana, na Quantum lá daquela época. Então era um carro que entregava um desempenho melhor e era o mais caro, mais completo ali da linha. Todos aqui então na versão 2 portas. No ano já mesmo de 95, né, já dentro aí do ano modelo de 95, a gente tem a adição apenas aqui da versão 1000i Plus, que nada mais é do que aquela mesma de entrada com alguns itenzinhos a mais, como banco traseiro bipartido, se não me engano ele também tinha a opção ali de para-choque pintado na cor como opcional, comando interno de retrovisor, pouca coisa mesmo, mas que tinha o objetivo de ser um carro um pouquinho menos básico do que aquele de entrada. E também o lançamento aqui da versão Rolling Stones, que era uma homenagem ali à banda Rolling Stones, que veio para o Brasil ali naquele ano fazer um show. E aí a Volkswagen lança a primeira versão especial do Gol, que era baseada na versão CL, ali intermediária, com motorização 1.6 e que trazia de diferencial, acho que algumas cores ali exclusivas daqui da versão, tinha lá calotas diferentes, mas não era muito distante do que era um CL comum ali de produção, não. Já a seguir no ano de 96 a gente tem algumas novidades. Então aqui a gente tem, por exemplo, a versão TSI, que ela é uma versão esportivada baseada na GL. Então, o que é o esportivado? Né? Diferente do esportivo mesmo, que é o GTI, que tem um motor maior, 2.0, que tem itens exclusivos, que é feito para ser um carro de desempenho diferenciado, o TSI, ele na verdade é só um esportivado, é um carro que tem uma mecânica comum, né, de um carro comum, traz, claro, né, alguns itens a mais ali de conforto, alguns opcionais um pouco mais recheados, porém ele tem só uma aparência esportiva, ele não traz um desempenho de fato esportivo como o GTI trazia. Então ele é como se fosse ali um esportivo de entrada, né, se a gente for dizer assim, um pouquinho mais acessível, porém, claro, ainda caro em relação aos demais aqui, e que trazia ali então uma riqueza um pouco maior para a gama. Nesse mesmo ano você tem a oferta da versão i Plus, que é o que? Seriam os primeiros Gol 1.0 com injeção multiponto. Isso porque todos os Gols aqui que eram vendidos até 96, todos eles sempre, né, na geração 2, sempre com injeção eletrônica, tanto é que é por isso que você tem essa letra I aqui depois das siglas, que é para destacar a injeção eletrônica ali na motorização. E no caso aqui até 96, é importante lembrar que todos os Gols aqui, com exceção do GTI, eles eram monoponto, ou seja, você tinha aquela estrutura que é parecido com um carburador mais simplificado, que trazia ali um bico de injeção eletronicamente comandado, né, pelo motor, que fazia a injeção do combustível ali nas câmaras. Então ele vai ser uma versão mais rudimentar, mais simples de injeção, que só a partir de 97 passa a ser injeção multiponto para todos, né? Mas aqui os primeiros carros ele lançados no finalzinho de 96, né, praticamente já com o modelo 97, com injeção multiponto, eles vão ser chamados de i Plus
aqui na versão 1.0. Esse daqui também vai ser o ano que vai marcar o fim daquele gol quadrado, que ainda era oferecido, né, juntamente aqui com o gol bola, só que naquela versão mais simples, né, que era o gol 1000. Então ele se diferenciava do gol bola por ser apenas gol 1000, já que ele ainda era carburado, enquanto que o gol 1000 ele já era o gol bola, né, já com injeção monoponto. Então 96 marca o fim daquela geração 1 do Gol. Então a partir dali o Gol 1000 ele passa a ser só da geração 2, né, da geração atualizada, e no caso também vai marcar a introdução ali das motorizações multiponto no finalzinho do ano para todas as versões, toda a gama aqui da Volkswagen, né, já com o modelo 97. Isso porque você tem o fim da Auto Latina e aí você tem então a introdução do multiponto para todos os carros. Aqui só uma curiosidade, como é que você diferencia o motor monoponto para o multiponto aqui nessa linha Gol. Basta você olhar ali no anúncio do carro que você está vendo, ou então quando você for ver o carro, você for olhar o motor, você olhar se ele tem a presença dessa peça aí parecido com um prato, com um disco grandão ali no lado direito do motor, né, olhando da perspectiva de dentro do carro, que vai ser o que? Isso daí ele é a caixa de ar do Gol com injeção monoponto. Então logo abaixo ali vai ter aquela estrutura que eu falei do carburador simplificado e o bico ele fica bem ali no meio, né? Então sempre que você vê essa peça redonda aí no motor é porque ele é um Gol monoponto, que é uma injeção aí que o pessoal costuma não gostar muito porque é mais trabalhosa, um pouquinho mais complicada, né? Enquanto que a injeção multiponto você vai olhar, você vai ver só ali aquela pecinha menorzinha de metal, né, parecido com alumínio, ou para carros ali com motor 1.8, 2.0 ele já tem uma capa plástica por cima, então ele vai ser um pouquinho diferente. Essa é a forma de você diferenciar, né, se é monoponto ou multiponto. E aí no caso aqui para finalizar em 96, você tem o lançamento da versão 16 válvulas aqui para o GTI, então ele passa a ter duas motorizações diferentes, ambos 2.0, porém a 8 válvulas, que é a mesma, né, que já vinha sendo oferecida antes, e a 16 válvulas, que ela vai ter algumas diferenças, que ele vai trazer, por exemplo, uma bolha ali na estrutura da lata do capô, né, que vai ser para acomodar melhor a turbina, que era inserida ali naquele carro. Ele era um motor que era importado da Alemanha, então ele não era de fabricação nacional. E além disso, ele vai trazer alguns itens de estética, roda diferenciada. Então ele vai ser uma versão ainda mais completa do que a GTI, que já era a versão de topo ali do carro. E você vai ter também aqui em 96 o lançamento da série especial Atlanta, que já era em homenagem ali, se não me engano, às Olimpíadas de 96 que aconteceram nessa cidade aqui de Atlanta, lá nos Estados Unidos, e que tinha também a motorização 1.8 ali como opção para você estar utilizando. Então, no caso ali, ele tinha tanto o motor 1.6 quanto 1.8, que você podia equipar esse carro, que novamente, né, era mais ali algumas coisinhas de estética, não mudava tanta coisa em relação à CL, que era a base utilizada para fazer ele. Já no ano de 97, você tem então a introdução do motor 16 válvulas, não apenas aqui para o GTI, mas também para as versões 1.0. E aqui no caso, veja que você tem a continuidade daquele motor 1.0 comum. Aqui já é 1.0 AP para todos, né? Já é multiponto a injeção eletrônica para todos. Tanto é que você percebe aqui que as siglas, né, do CL, do GL, que eram as intermediárias, deixam de ter aquele izinho lá da injeção, então ele já se diferencia, né? Sempre que você vê um CL ou GL apenas, ele já vai ser sempre motorização multiponto, né? Com injeção eletrônica multiponto. Agora, você tem também aqui, então, a introdução do 16 válvulas como uma opção
de fôlego a mais ali para o motor 1.0 do Gol. Então ele vai ser chamado ali naquele ano como motor High Torque, porque ele buscava realmente oferecer mais torque ali no desempenho do cotidiano do carro. É um motor que acabou sendo queimado ali ao longo do tempo, né? Principalmente depois com o Gol G3, por conta de alguns problemas de lubrificação, de durabilidade, mas é um carro ali que na época ele foi visto como uma evolução muito grande, porque ele realmente trazia um pouco mais de potência, um pouco mais de desempenho para o motor 1.0 ali no Gol. Então ele passa a ser oferecido como MI, que era o carro de entrada ali mais basiquinho, né, 8 válvulas, tinha o 1.0 16 válvulas, que já trazia o motor High Torque, a versão Plus, novamente, né, repete aqui a mesma coisa, então você tinha um MI Plus, que ele tinha uns diferenciaizinhos em relação ao mais básico, porém continuava com 1.0 8 válvulas, o 1.0 Plus 16 válvulas, né, que só mudava o motor, todos aí com versão duas portas. A versão CL seguia tendo 1.6 e 1.8 de motorizações e a GL ganha a opção de escolher também o motor 1.6. Aqui de diferencial também você tem o lançamento da motorização 2.0 para o Gol TSI. Então, a partir de agora você tinha esse TSI 2000 como sendo um opcional um pouquinho mais de desempenho, um pouquinho mais forte, esse sim esportivo, né? Aqui com base nessa versão esportivada, né? Que era a proposta do TSI, e a continuidade do GTI com 8 válvulas e 16 válvulas aí para ser equipado aí versão de topo. Nesse ano também você tem o lançamento da versão Star, que trazia meio que uma recordação daquele Gol Star que foi lançado lá nos anos 80, né, baseado ainda no Gol quadrado. Aqui novamente também só algumas questões de estética, e diferente dos anteriores, o Gol Star ele era importado da Argentina. Então ele não era produzido aqui no Brasil, vinha só com motorização 1.6 e durou 2 anos. A maioria deles são do ano de 98, porém você já tem aqui no finalzinho de 97 algumas unidades, algumas centenas de unidades do Gol Star sendo oferecidas. O ano de 98 vai marcar ali, digamos, o topo, né, o ápice do desenvolvimento dessa geração 2 aqui do Gol na Volkswagen, onde você vai ter a maior gama de versões, de opções ali para você escolher. Então você tem a continuidade da série especial Star, que é oferecida ali quase que até o meio do ano, né? Algumas opções dele, sempre na versão duas portas. Também sempre duas portas você vai ter aqui o Gol TSI 2000. Então o TSI ele deixa de oferecer em 98 a motorização 1.8, ele passa a ser exclusivamente 2.0 e sempre na carroceria duas portas. Até tem uma publicação aí no Facebook, eu não me lembro agora se é da Auto Segredos ou se é de alguma outra página aí dedicada à parte aí de automotivo, mas eles mostram lá um TSI 4 portas, porém não se encontra na literatura ou em qualquer outro lugar referência à real existência desse carro. Então tudo leva a crer que esse TSI 4 portas que eles mostram lá, ele foi só um carro ali de teste, alguma coisa mais específica da montadora que não chegou a ser oferecido, né? Então aqui a gente considera que o TSI em 98 ele sempre é na versão duas portas mesmo, e aqui ele deixa de ter então motorização 1.8, sendo oferecido só com 2.08 válvulas. O GTI segue tendo a opção tanto de 8 válvulas quanto de 16. Você tem aqui também o lançamento do Gol GLS, que passa a ser versão de topo, né? Então ele era mais completo, mais luxuoso ainda do que o GTI, só que não com proposta esportiva, né? Ele era mais para ser um carro realmente uma versão de luxo do Gol, que inclusive foi pouco vendida, porque ele já encostava ali no preço, por exemplo, de um Golf, né, que já era um hatch médio, de porte diferenciado, né, um carro de mais status. Então poucas pessoas se interessaram por comprar ele, mas ele vinha então com motorização 2.0 8 válvulas e exclusivamente na versão 4 portas. Por falar em 4 portas, 98 é o ano em que você tem a oferta dessa carroceria de 4 portas para a linha Gol. Então até 97 não existe Gol 4 portas, isso só passa a ser uma realidade a partir do ano de 98 e ela é oferecida ali
para as versões intermediárias, né, CL e GL, é oferecida então para o GTI e para o GLS, que são os carros mais completos, mais caros, e oferecida também para a linha 1.0, tanto de 8 válvulas quanto 16 válvulas. E aqui um último detalhe de 98 é o lançamento também dessa linha, essa série especial aqui também. Não chega a ser especial como essas aqui de baixo, né, Star, Atlanta, mas ela é um ano em que exclusivamente foi oferecido esse Gol a gás. O que é esse Gol a gás aqui? Não tinha sigla gás, né, aplicado na traseira, ele era só um Gol MI. A única coisa que diferenciava esse Gol gás aqui, que era inclusive baseado na versão CL, né, com o mesmo motor 1.6, é que ele vinha com um cilindro de GNV lá no porta-malas. Então ele era um dos poucos carros nacionais que foi oferecido de fábrica com a possibilidade de rodar por GNV. É um carro que acabou não fazendo tanto sucesso, que só foi oferecido nesse ano aqui de 98, né? E que no caso tinha essa mecânica meio que bicombustível, né? Você usava GNV ou podia rodar ali com o motor a gasolina que ele vinha mesmo ali equipado. E ele vinha exclusivamente vendido na versão duas portas, não houve Gol Gas quatro portas, e é praticamente aí uma das versões mais raras, né, do Gol, justamente aí por ele ser um carro que, tirando essa questão do cilindro, ele não tem nada de especial, né? E muitos acabaram aí sendo descaracterizados, né? O cilindro acabou sendo removido, então ele é um carro ali realmente muito específico, muito diferente ali dos demais. O ano de 99 ele já começa a demonstrar ali um certo fim, né, uma certa decadência dessa carroceria geração 2 aí do Gol. No finalzinho de 99 você já tem o lançamento da linha G3, que vai trazer todo um redesenho ali da carroceria, toda uma mudança, tanto do interior quanto do exterior do carro. Então, 99 ele já vai ter ali um enxugamento de algumas versões. Não existe mais nenhuma versão especial aqui para esse ano. A versão GTI deixa de ter a motorização 8 válvulas, passa a ser oferecido só com motorização 16 válvulas, né, 2.0, e exclusivamente na carroceria 4 portas. Então o GTI de 99 não existe na versão das portas. A versão TSI também ela deixa de ser oferecida. Então 98 é o último ano de produção do Gol TSI e você também tem a continuidade do GLS, porém também com baixas vendas, tal como no ano anterior, sempre na carroceria 4 portas, motor 2.0. O carro aqui, no caso, né, o GL segue com a opção de motorização 1.8. O CL, que é a versão intermediária ali mais de entrada, deixa de oferecer motorização 1.8, passa a ser vendido exclusivamente com 1.6. Você tem também aqui a continuidade daquelas versões MI, MI Plus, tanto com 8 quanto com 16 válvulas, né? Carrocerias aí de 2 e 4 portas, motor 1.0, e você tem o lançamento da versão Special, que é como se fosse ali a versão mais básica, mais simplificada ainda do que o MI comum ali de entrada, e que tinha como diferencial o que? Ele vinha sem calota, né? Vinha só com aquele copinho ali para tampar o cubo de roda. Ele era um carro que praticamente não vinha sequer com termômetro, né, com marcador de temperatura no painel. Ele tinha ali, por exemplo, se não me engano, ele não vinha com temporizador também do limpador de para-brisa. Era um carro que não vinha com pintura no para-choque. Então ele era mais o ultra básico mesmo, destinado ali para frota, para empresa, para prefeitura e no máximo ali para algum cliente que tivesse pouco dinheiro mesmo, que quisesse comprar um carro com o menor valor possível. Então o Special ele foi lançado para ser o pé de boi mesmo ali da Volkswagen para o Gol daquele ano. E por isso também ele era oferecido somente na carroceria de duas portas e com motor 8 válvulas, né, 1.0. Já passando então aqui para o ano 2000, a gente tem a retirada de todas as outras versões do Gol. Isso porque as versões elas passam a ser então destinadas já para carroceria nova, né, do G3, do Gol G3, e aí o Gol geração 2 ele segue vivo apenas na versão Special, apenas naquela versão mais basiquinha
que a gente viu ali no ano de 99, sempre com motorização 1.0, carroceria duas portas, e ele segue assim até o ano de 2005. Aqui nos anos finais de 2004, 2005, ele chega a ter alguns diferenciaizinhos a mais, se não me engano ele passa a ter já de série o retrovisor do lado direito, que era opcional, ele passa a vir também com regulagem de altura do banco do motorista, mas nada muito além disso, né? Acho que muda também a cor ali do painel, dos bancos, né? Que em vez de cinza passa a ser preto, mas ele segue sendo ali esse carro mais básico, mais barato mesmo da linha, que vai cumprir a mesma função que o Gol quadrado teve, né, nos anos ali de 95, 96, quando ele conviveu ali com os anos iniciais do Gol G2. E o único diferencial aqui vai ser para o ano de 2002, que você tem essa versão Special Free, que nada mais é do que um Special comum com um adesivo free na traseira e a mesma roda simples estampada que era usada como base para esses Gol intermediário aqui CL, né, MI Plus, que vinha com calota, né? No caso aqui o Free ele não vinha calota, ele vinha só com aquele copinho ali no cubo de roda, mas ele tinha a mesma roda de aço que era utilizada no CL lá de anteriormente. E o diferencial desse Special Free, ele é na verdade que ele só era oferecido pela internet. Esse ano aqui de 2002 é quando você tem a maior popularização da internet, né, que começa as lojas, as montadoras começam a fazer suas próprias páginas ali da internet. E no caso aqui vai ser um ano em que as montadoras, a Chevrolet também, a Ford lá com o Fiesta Street e no caso aqui a Volkswagen com o Gol Special Free, vão oferecer ali esses carros de entrada mais básicos para serem vendidos com o diferencial ali de ter frete grátis, né? Então, em vez de você ir na concessionária, você encomendar lá o seu Gol Special e pagar uma taxinha a mais para receber o carro, você podia pedir diretamente pelo site da Volkswagen na internet o seu Special Free e aí você recebia o carro sem essa taxa aí de transporte da montadora até a sua cidade. Era mais para estimular ali o pessoal a conhecer mesmo, né, o site da Volkswagen, navegar, conhecer ali as funcionalidades. Então ele é restrito apenas a 2002 e é mais ali uma versão curiosa, né? Não chega a ser uma versão especial. Ele é só mesmo ali uma variação desse carro de entrada ali do Gol Special. Com essa peculiaridade de ser encomendado pelo site. Então é isso daí, essas aí são as versões, né? Então do Gol geração 2, para que fique aí mais definido, mais claro para você entender. Eu vejo que o Gol geração 2 ele é talvez aí o carro com o maior número de variações, diferenciações que se poderia ter em relação aí a um carro. E no caso aí acaba sendo mesmo às vezes confuso para muita gente, né, que às vezes não entende qual que é a diferença de uma sigla para outra, por que, que você só encontra geralmente ali Gol Special a partir de 2000, não tem CL 2002, por exemplo, né? É por conta disso daqui, dessa lógica, né, que foi seguida. Então fica aí como conhecimento para vocês saberem diferenciar aí melhor os carros entre um e outro. Espero que tenha sido aí de ajuda para vocês, que possam então entender melhor a história da geração 2 do Gol aqui no Brasil.